Olá, seres iluminados, eu sou Ná Carvalho, do canal Sabedoria do Eu Sou, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a ilusão do controle. Quantas vezes você já passou por uma ou outra situação em que você achava que você tinha o controle total sobre as coisas, sobre as pessoas, as circunstâncias e as situações, e quanto mais você ficava ansioso, ansiosa ou criando expectativas em relação àquilo que tinha que acontecer daquela determinada maneira, daquela determinada forma, as coisas simplesmente desandavam e não acontecia o que você tanto esperava. Por que isso acontece? Porque a vida é cíclica. A mudança é o estado natural da vida. E toda vez que nós entramos nesse paradoxo de acreditar que nós temos esse controle sobre a vida, sobre as pessoas, as circunstâncias, mas as coisas desandam e fogem do nosso controle, nos convidando a refletir que nós não temos esse controle, que a vida precisa seguir. Por exemplo, é como você ir a um restaurante e chegando lá no restaurante, você faz um pedido e ao invés de simplesmente aproveitar o momento, saborear o seu vinho, ou o seu suco, ou a sua água, seja lá o que você escolheu enquanto bebida para aproveitar aquele momento em que você espera o seu prato ficar pronto, você falasse com o garçom, olha, preciso ir lá na cozinha e dizer, olha, você refoga os temperos dessa determinada forma, você corta a carne desse jeito ou o frango desse jeito e prepara esse alimento dessa determinada maneira porque eu gosto desse jeito. Não faz sentido. Você simplesmente senta lá e espera o seu prato ficar pronto. Você já sabe que o seu prato vai chegar, não sabe se daqui a 15 minutos, 20 minutos ou meia hora, você simplesmente se acomoda, aguarda, espera que o seu prato fique pronto e você possa degustar, aproveitar aquela refeição da melhor maneira possível. Assim também é a vida. Eu não sei como você se comunica ou como você se conecta com a divindade que existe em você. Não me importa se você chama de Deus, de essência divina, do eu superior. Cada um tem a sua maneira de se conectar com Deus em si. Você não pode chegar e simplesmente dizer, olha Deus, eu quero que as coisas sejam desse jeito, esse caminho, dessa forma, e eu quero que seja daqui a 15 minutos ou 10 minutos e as coisas vão acontecer daquele jeito. E não é assim que funciona. Na realidade, nós lançamos os nossos pedidos e as coisas que nós queremos trazer e realizar em nossa vida, aqui dentro dessa realidade, mas nós não temos o controle de como isso pode acontecer. Os Abrahams sempre falam que existem inúmeras possibilidades daquilo que a gente quer chegar até nós. Se a gente fecha esse campo de possibilidades, nós estamos limitando a capacidade do nosso eu sou trazer o que a gente quer. E existem muitas formas disso se manifestar, disso acontecer em nossas vidas. Então a gente precisa só relaxar e deixar que as coisas fluam e aconteçam. Esses dias aconteceu uma situação assim comigo, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava trabalhando em alguns projetos e fiquei muito focada nisso e ficava o tempo inteiro pensando nos dias que eu tirei para me dedicar a essas coisas. E quando uma coisa não aconteceu da forma como eu esperava, eu fiquei chateada, porque eu lancei muitas expectativas em relação àquilo. E toda vez que a gente lança expectativas demais ou fica ansioso demais com as coisas acabam desandando. E aí vem a frustração. E foi um convite a pensar e rever a forma como eu estava lidando com aquela determinada situação. E eu reconheci que naquele momento eu estava frustrada, chateada, porque as coisas não estavam acontecendo da maneira como eu esperava e simplesmente as coisas não fluíram. E eu estava tão envolta naquele sentimento, naquelas emoções, e eu não consegui
perceber qual foi a lição que eu precisava aprender a partir daquela condição ou daquela situação que eu estava vivenciando. E eu reconheci, olha, eu estou frustrada, eu estou muito chateada com isso e perguntei, o que eu preciso aprender com isso? Mas a minha mente estava num turbilhão de informações, né, e eu não consegui acessar as mensagens. Eu agradeço porque isso aconteceu dessa maneira, porque eu acabei desenvolvendo uma maneira de lidar com isso de uma forma muito mais positiva. E eu virei depois compartilhar com vocês aqui como aquietar esse turbilhão de informações, né, esses pensamentos automáticos, esses pensamentos negativos que vêm, né, de uma forma incontrolável, como um avalanche em nossa mente. E aí eu fui, no outro dia, passear com meu filho. Ele adora ficar na natureza, ter esse contato com a natureza. E eu aproveitei aquele momento de paz, porque quando eu estou também na natureza, eu me conecto com Gaia, com a Mãe Terra, e eu sinto essa energia de paz, de tranquilidade, porque a natureza é uma mãe que nos ensina a seguir o fluxo, deixar a vida fluir sem essa resistência, né? Esse excesso de resistência que a gente cria a todo instante. E simplesmente as respostas que eu precisava chegaram, porque a minha mente estava calma, estava tranquila. E eu consegui acessar as informações que a minha essência divina estava tentando me passar, mas que eu não conseguia ouvir devido ao fluxo de informações negativas que estavam passando ali na minha mente. E eu entendi que quanto mais a gente tenta controlar as coisas, mais as coisas desandam. E foi o que aconteceu, eu simplesmente escolhi liberar e soltar a frustração, a ansiedade, a expectativa em relação às coisas e, magicamente, nos dias que se seguiram, tudo foi dissolvido e todas as coisas acabaram fluindo sem essa resistência ou sem esse controle todo que eu estava tentando impor à situação. E foi essa a lição que eu acabei aprendendo. Nós recebemos tantas informações de livros, mas a verdade é que a vida logo depois nos convida a viver uma experiência semelhante àquela que nós aprendemos no livro, para ver se a gente realmente está apto a colocar em prática aquela informação que nós recebemos, né? Quando a gente lê, tudo parece muito fácil, muito simples, mas na prática não é bem assim, né? Então, quando você vive na pele mesmo a experiência, aquilo passa a ter um novo significado, você enxerga novas perspectivas e uma vez quando junta a informação daquilo que você aprende com a experiência, você acaba adquirindo a sabedoria. E aí você tem a escolha de repetir as mesmas circunstâncias ou as mesmas experiências ou se aquilo ali fez sentido para você, se acendeu uma luz e a partir dali você agora já sabe o caminho que você quer seguir, as coisas que você quer para a sua vida ou se você simplesmente vai continuar repetindo as mesmas experiências e tendo os mesmos resultados. É como os místicos dizem, né? Nosso corpo é um veículo de alta tecnologia, mas de que adianta nós termos acesso a esse corpo se nós não sabemos usá-lo com maestria, com sabedoria? Nós devemos buscar a todo instante o autocontrole das emoções. As emoções são muito fisiológicas, né? Nós sentimos a todo instante os efeitos em nossos corpos, mas o sentimento é a tradução dessa emoção que nós estamos experimentando. Então devemos manter a nossa mente sã. Independente do que nos aconteça, o controle da nossa vida e das nossas emoções está em nós, ele não está fora. E a maneira como nós reagimos àquilo que nos acontece é que faz toda a diferença. Nós estamos vivendo um tempo que nos convida a olhar para dentro de nós, nos conhecer mais, conhecer as nossas limitações e também os nossos potenciais.
Quando acontece alguma coisa que foge ao nosso controle, ou essa ilusão do controle, nós estamos sendo levados a refletir sobre as nossas sombras, aquilo que existe em todos nós, mas que emerge quando nós estamos principalmente chateados com uma determinada coisa que nos acontece ou com certos pensamentos que vão passando em nossa mente, que vão nos dando dicas de onde nós estamos, o que nós vamos alimentando internamente. Quando nos deixamos dominar pelas emoções, nós estamos deixando o ego vencer naquela situação. Então, independente do que te aconteça aqui fora, aquilo que a gente diz internamente para nós e como nós deixamos que outras pessoas afetem o nosso equilíbrio emocional. Nada que aconteça externamente pode ter um controle a respeito de você. É você quem determina se você vai se deixar levar por uma emoção negativa e perder esse controle das suas emoções ou se você vai manter aquilo. É sempre uma escolha que você vai precisar fazer a todo momento. A escolha é sempre sua. E você vai ser responsável por essa escolha. Vocês já observaram como, por exemplo, você acorda num dia bom e tudo parece que está fluindo perfeitamente bem, mas como uma coisa negativa ou uma discussão ou alguma coisa que acontece externamente pode tirar você do seu equilíbrio e te afetar durante todo o seu dia. Muitas vezes, quando entramos profundamente numa emoção negativa, é mais difícil de voltar para a positividade ou voltar para o equilíbrio, mas vocês devem buscar as estratégias de restabelecer esse autocontrole das emoções. Porque um pensamento negativo, como eu já falei aqui em outro vídeo, puxa outro pensamento negativo e aí quando você vai ver, você está envolto numa avalanche de negatividade e fica o dia inteiro remoendo aquilo. Só que o nosso corpo não foi feito para viver sob estresse 24 horas por dia. Isso não faz bem para ninguém, não faz bem para você também. E quando você se permite dominar aquela emoção negativa, né? Não entrar naquele jogo da mente, da raiva ou da negatividade, você venceu aquela batalha naquele momento. E sempre é bom perguntar, não negar, reprimir aquela emoção. Sempre reconhecer que você está sentindo aquela emoção negativa e depois perguntar o que é que você precisa aprender a partir daquilo. E aí depois você pode buscar esse autocontrole da emoção. Porque independente de qualquer coisa, a sua essência divina, Deus, ou o seu eu superior não vai conseguir passar a informação que você precisa naquele momento enquanto você estiver nervoso, nervosa, porque você não vai conseguir ouvir, você vai estar muito envolto na negatividade. Você só consegue ouvir essa mensagem quando você está calmo, sereno, serena. O primeiro passo é respirar. Respira profundamente, porque a respiração vai oxigenar o seu cérebro, vai desacelerar o seu coração e trazer os seus batimentos cardíacos para aquilo que se chama de normalidade e enviar essa mensagem para o seu cérebro que está tudo bem, que está tudo tranquilo e que você está bem. E assim você vai conseguir ouvir as mensagens que você precisa. Talvez não imediatamente naquele dia, mas pode ser que sim. Ou amanhã, ou depois, a mensagem vai vir. Não se preocupem com essa velocidade das coisas. E quando você realmente compreende a lição, você assimila aquele aprendizado, aquela experiência, e o conhecimento se transforma em sabedoria, vocês vão ver como facilmente aquilo que parecia complicado se dissolve e as coisas voltam à sua normalidade. Então essa é a informação que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje
e agradeço por quem ficou até aqui. Lembrem-se sempre, eu, você, nós somos incríveis. Namastê.